Olá, sejam bem-vindos ao curso de Etnobiologia Evolutiva. E esta é a aula 1 e nós vamos abordar o tema o que é Etnobiologia Evolutiva. Meu nome é Ulisses Paulino de Albuquerque. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu pretendo, nessa aula, fazer uma breve explanação sobre o que é etnobiologia, para depois a gente ir diretamente ao ponto, o que seria uma etnobiologia evolutiva. Tem tido, ao longo da história da etnobiologia, várias definições, como essa. A etnobiologia seria o estudo dos sistemas taxonômicos encontrados em diversas culturas, ou ainda o estudo das interações de seres vivos e sistemas culturais, tanto nas sociedades passadas como nas sociedades viventes. E há ainda outras definições que englobam, por exemplo, alguns termos e algumas expressões que seriam chave, como o estudo do conhecimento, das classificações e interrelações estabelecidas entre um grupo social ou um grupo cultural e os seres vivos que os circundam, uma ponte de compreensão cultural entre distintas culturas ou ainda uma perspectiva de que seria uma resposta recente para entender todas as dimensões da diversidade biológica e cultural dentro de uma perspectiva ética, solidária e planetária. Observe que nesse quadro aqui de texto de definições que eu coloquei, algumas palavras são frisadas, como conhecimento, classificação, interrelações, grupos sociais, cultura e diferentes dimensões. Eu particularmente eu uso uma definição que eu considero um pouco mais abrangente. No meu entender, a etnobiologia seria o estudo das interrelações entre os seres humanos e o ambiente que nos circunda. E quando digo ambiente que nos circunda, envolve tanto os componentes bióticos quanto abióticos desse ambiente. Eu acredito que essa definição, ela meio que tira qualquer delimitação cultural, geográfica, espacial e temporal do que seria o objeto de estudo da etnobiologia, quando a partir disso nós incluímos que a etnobiologia se interessa por estudar os seres humanos e a sua relação com o ambiente, essas diferentes relações. Porque a etnobiologia procura dar conta de entender essas distintas dimensões das relações que nós estabelecemos com o ambiente, como a nossa percepção sobre o ambiente, como o nosso conhecimento sobre o ambiente, ele varia durante a autogenia da nossa espécie, durante o nosso desenvolvimento, e como essa forma de interagir com o meio ambiente, ela se altera, ela se transforma, porque o conhecimento que nós desenvolvemos, bem como as percepções que nós desenvolvemos sobre o ambiente, eles são extremamente dinâmicos e pautados em diferentes componentes, e inclui também diferentes dimensões de todas essas relações que nós estabelecemos. Inclui aspectos simbólicos, culturais, econômicos e sociais. Então, a etnobiologia procuraria então de dar conta de todo esse cenário. Ela tem uma pretensão. A etnobiologia tem se dito que é uma interdisciplina, que ela é formada pela abordagem, pela junção, pela conjunção de diferentes contribuições teóricas ou metodológicas de outras disciplinas. Aqui, somente para ilustrar algumas disciplinas que podem fazer essa contribuição para a etnobiologia, como a economia, história, psicologia, antropologia, a própria biologia. Então, diferentes disciplinas contribuiriam para o entendimento dessa nossa relação. Claro que o olhar que vai ser colocado para entender essa nossa relação com a natureza vai depender tanto da formação do observador, do pesquisador, das lentes disciplinares que ele coloca para poder entender essa relação. Uma coisa que a gente veio observando ao longo do tempo é que seria, apesar desse dinamismo intenso da etnobiologia, nós temos observado a pouca contribuição de referenciais ecológicos e evolutivos que nos ajudem a entender essa nossa relação entre as pessoas e plantas. Eu coloquei aqui plantas porque era o nosso interesse inicial como etnobotânico. Nós iniciamos na etnobiologia procurando entender essa relação com as plantas. Mas só que a gente pode abranger um pouco mais isso para a nossa relação de pessoas e o ambiente como um todo. Em 2013, eu e a professora Patrícia Medeiros, da Universidade Federal de Alagoas, quisemos englobar todas essas perspectivas e o uso de referenciais ecológicos e evolutivos na etnobiologia com o nome de etnobiologia evolutiva.
Posteriormente, em 2017, eu e o professor Washington escrevemos um texto que seria o que nós estudamos em etnobiologia evolutiva, definindo as bases teóricas para um programa de investigação. Nesse texto, a gente meio que coloca quais seriam as bases para esse ramo da etnobiologia. Então, o que seria essa etnobiologia evolutiva? Então, essa definição seria uma definição de 2013, minha e da professora Patrícia Medeiros, em que nós chamamos de etnobiologia evolutiva ao ramo da etnobiologia que estuda as histórias evolutivas e os padrões de comportamentos e conhecimentos humanos sobre os recursos biológicos, tanto sobre a cognição quanto sobre o comportamento, considerando aspectos históricos, aí leia-se evolutivos e contemporâneos, leiam-se ecológicos, que influenciam esses padrões ao nível dos indivíduos até o nível das sociedades. Então, com essa pequena introdução do que seria a etnobiologia evolutiva em 2013, nós procuramos dar conta que seria uma etnobiologia mais marcada pelo uso da teoria ecológica e evolutiva para entender a relação dos seres humanos, a relação histórica e evolutiva dos seres humanos com a natureza, com o meio ambiente. Então, algumas premissas foram elencadas na época por Patrícia, por professora Patrícia e por mim, sobre essa abordagem que a gente estava propondo na ocasião. A primeira delas é que seria que o comportamento humano ele é variável entre os pares de um mesmo grupo, relacionado ao uso de recursos naturais e que evolui por meio da seleção de traços culturais. Não é? Ou seja, o que isso quer dizer? Que mesmo dentro de um grupo social, de um grupo cultural, existe variação na forma como as pessoas percebem, enxergam e constroem conhecimento sobre a natureza. Né? Existe uma grande variedade comportamental. Essa variedade comportamental em relação à natureza, ela não é necessariamente herdada geneticamente, mas sobretudo por transmissão cultural. Então a transmissão cultural é um elemento chave dentro da etnobiologia evolutiva. E em uma mesma população ou em um mesmo grupo humano podem ter diferentes estratégias para lidar com os recursos naturais, assim como diferentes formas de interagir com outros membros da mesma população, influenciando suas decisões e seus comportamentos. Neste texto de 2013, a gente elencou essas premissas básicas para essa abordagem como que foi para direcionar como se construiria essa etnobiologia evolutiva. Então, se a gente olha para aquela mesma imagem, a gente pensaria quais seriam os aspectos evolutivos que fazem com que a gente perceba a natureza como a gente percebe. Quais seriam os fatores ecológicos ou contemporâneos que modulam essa forma, essa visão, e que determina não só a nossa percepção, mas a forma como a gente também se comporta em relação aos recursos naturais. Então observa que essa análise ela se centra dentro de uma perspectiva que procura entender o ser humano a partir da teoria evolucionista. Então existem alguns conceitos que a gente chama de conceitos centrais dentro da etnobiologia evolutiva e que vocês vão ver esses conceitos centrais sendo explicados com mais detalhes em outras aulas do nosso curso. Então observa aqui essa imagem, pensa no ambiente, diferentes tipos de ambientes, de florestas, e nesses ambientes de floresta vocês observam também os seres humanos, componentes bióticos e abióticos. Um conceito chave é o de causalidade recíproca ou influenciação recíproca. O que esse termo quer dizer? Quer dizer que nós, ao interagir a nossa espécie com os outros elementos do ambiente, nós influenciamos esses elementos do ambiente e somos influenciados por esses elementos do ambiente. Isso tanto em perspectiva ecológica como em perspectiva evolutiva. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso em mais detalhes nas próximas aulas. Mas um exemplo de como isso é bem interessante são os estudos de domesticação de plantas e de animais, mostrando como a nossa influência alteram as espécies do ponto de vista ecológico e evolutivo para atender às nossas necessidades, como mostra também que essas nossas ações, o hábito de a gente domesticar e de nos relacionarmos com a natureza também influenciam a nossa espécie em diferentes direções. Um outro conceito seria de construção de nichos.
E o que é que o conceito de construção de nicho, como é que ele se coloca aqui? Ele tem a ver com a ideia de causalidade recíproca. Nossa espécie, os seres humanos, são os maiores construtores de nicho do planeta, o que significa que nós somos capazes de alterar o ambiente para atender às nossas necessidades. E isso tem implicações evolutivas, não só para a nossa espécie, como para as demais espécies do ambiente que são afetadas pela nossa atividade de construção de nicho. Vocês vão ver isso especificamente, se não me engano, memória, na aula 4, sobre evolução biocultural. E, por fim, um conceito bastante interessante é que dentro de um sistema circula informação e essa informação tem diferente natureza. Então, quando nós estamos falando de sistemas socioecológicos, que é um conceito extremamente importante dentro da etnobiologia evolutiva, que trata da união dos sistemas sociais e culturais com o sistema ecológico, formando esse sistema único, complexo e particular, que é o sistema socioecológico, ali dentro circulam informações. Os traços bioculturais seriam as informações que circulam dentro do sistema, transmitidas entre os pares de uma mesma comunidade ou entre comunidades distintas. Seria a transmissão de informações culturais. Como nós estamos tratando especificamente da nossa relação com os recursos naturais, nós vamos dar a essas informações o status de traços bioculturais. E um outro conceito que é bem importante seria o de mente naturalista. O que seria essa mente naturalista? Na verdade, a mente humana, ela foi moldada, vamos dizer assim, e evoluiu ao longo da história evolutiva da espécie humana. A mente naturalista, ela envolveria diferentes mecanismos ou processos cognitivos que se relacionariam para que possa dar conta da nossa relação com a natureza, de compreender a natureza, de perceber a natureza, de entender a natureza, de construir conhecimentos sobre a natureza. Então, nós teríamos esse conceito que é extremamente importante, mente naturalista, e que ele é central numa abordagem mais cognitiva dentro da etnobiologia. Vejam só alguns exemplos, esse trabalho é muito interessante. Ele foi publicado, se não me engano a memória, na revista Science, em 2017, e fala, por exemplo, sobre os efeitos das ações humanas pré-colombianas sobre a domesticação de plantas na Amazônia e na composição florestal. Esse estudo ele mostrou que, fazendo uma correlação entre sítios arqueológicos e a vegetação circundante, mostrou que existia uma forte relação entre a presença de plantas domesticadas com a aproximação desses sítios arqueológicos. Veja os dados. Foram inventariadas 227 espécies de árvores e que representam mais de 50% dos indivíduos. 20 dessas espécies são árvores domesticadas por comunidades indígenas pré-colombianas. Esse dado sugere que as ações humanas transformaram a floresta circundante. Isso, de certa forma, vem reforçar as hipóteses, principalmente dos anos 1980, de que não existem mais florestas pristinas, intocadas pela presença humana na natureza. Esses são os dados bem interessantes, mostrando essa nossa capacidade de alterar e de afetar o ambiente em que a gente vive. Então, vistos esses conceitos centrais, dentro da etnobiologia evolutiva, a gente quer dar conta de como a informação biocultural ela é armazenada, organizada, transmitida, modificada e recebida. Essa seria mais uma abordagem cognitiva dentro da etnobiologia evolutiva. E, claro, entra em foco aqueles dois conceitos importantes, que seriam de mente naturalista e de traços bioculturais. A mente naturalista ela seria capaz de dar conta de armazenar, organizar, transmitir, modificar e receber informação biocultural, os traços bioculturais, por meio da integração de diferentes mecanismos e
processos cognitivos, alguns dos quais serão mencionados nas aulas 2 e 3 desse nosso curso online de etnobiologia evolutiva. E do mesmo modo, na abordagem de etnobiologia evolutiva, nos interessa também os aspectos simbólicos. Só que, ao invés de uma leitura antropológica ou sociológica desses aspectos simbólicos, teríamos uma leitura ecológica evolutiva. O importante a gente mencionar é que na etnobiologia evolutiva, a gente não quer excluir qualquer outro olhar que exista dentro da etnobiologia. A etnobiologia evolutiva ela vem contribuir com um olhar, acrescentar, enriquecer o debate com um outro olhar que pode se conjugar aos olhares mais clássicos que existem dentro da etnobiologia. Então, quando a gente olha então, para esse quadro que eu queria mostrar para vocês, aqui nós temos a etnobiologia evolutiva. Da mesma forma que a etnobiologia, de maneira geral, ela sairia se associando com diferentes disciplinas, na etnobiologia evolutiva nós teríamos algumas disciplinas que seriam chave, essenciais, para contribuir com essa ambição da etnobiologia evolutiva de compreender a nossa relação histórica e contemporânea com a natureza. E é claro que diferentes disciplinas podem enriquecer essa compreensão. Aqui nós elencamos algumas, como a psicologia ambiental, a psicologia evolutiva, a evolução clássica, a ecologia comportamental humana, a teoria da evolução cultural, a ecologia, a genética. Então, a etnobiologia evolutiva ela já se debruça sobre teorias do comportamento e da mente humana para tentar entender esse aspecto particular da nossa relação com a natureza. É claro que é preciso fazer adaptações e organizar os conhecimentos que são oriundos dessas outras disciplinas. Ao longo dos últimos anos, particularmente nos últimos 3 anos, vários trabalhos têm sido publicados mostrando como diferentes disciplinas dessas podem, então, contribuir para o debate da etnobiologia evolutiva. E aqui eu vou colocar para mostrar para vocês como a gente pode olhar para a nossa relação com a natureza e incorporar dentro dessa nossa relação com a natureza um olhar, um viés evolutivo e tentar entender essa dinamicidade a partir dessa perspectiva. Existe um exemplo clássico, por exemplo, que é aplicado em vários, que está presente em vários estudos e trabalhos sobre coevolução, genicultura, por exemplo, construção de nicho, que é sobre o cultivo de inhame na África Ocidental. O que acontece com o cultivo de inhame na África Ocidental? São abertas clareiras para o cultivo de inhame. Então, nesse processo de abrir clareiras para o cultivo, ocorre, obviamente, a formação de poças, e nessas poças, com acúmulo de água, favorece o ambiente para a proliferação do mosquito transmissor da malária. O que é que se observou? Que alguns estudos observaram que, com isso, ocorreu o favorecimento do alelo da hemoglobina falciforme nas populações cultivadoras de inhame. E o favorecimento do alelo da hemoglobina falciforme, ele confere resistência à malária. Observe que esse dado é bem interessante, que uma prática humana, a de abrir clareiras para fazer cultivo, reflete sobre a própria população, favorecendo o alelo da hemoglobina falciforme. Então isso mostra como as nossas ações sobre a natureza podem reverter sobre nós mesmos. Então, quais seriam as aplicações, por exemplo, desse achado da etnobiologia evolutiva? Nós ficamos pensando como, por exemplo, implicaria isso na evolução e adaptação de sistemas médicos. Então, nós vamos pegar o mesmo caso da malária para mostrar quais seriam as possíveis implicações para o desenvolvimento de uma cultura médica, né, dos chamados sistemas médicos tradicionais. Nós fizemos esse estudo nesse trabalho intitulado, que é o teste de uma hipótese em etnobiologia evolutiva sobre remédios baseados em plantas para tratar malária na África. E o que foi feito nesse estudo? Nós pegamos uma ampla base de dados sobre a frequência do alelo
Porque nós imaginávamos, por exemplo, será que onde tem maior frequência do alelo para tratar malária existe menos remédios, porque as pessoas são mais resistentes, menos remédios para tratar malária? Nós começamos a fazer vários questionamentos sobre como isso iria refletir nas práticas médicas locais, especificamente para tratar malária. Então fizemos um estudo em escala nacional, correlacionando dados de desmatamento, frequência do alelo, né, e plantas usadas para tratar malária, para tentar entender todo esse processo numa perspectiva histórica e evolutiva. E o que foi que nós observamos? Que os sistemas médicos locais podem tomar tempo para responder às transformações ambientais, pois a farmacopeia local ela é fortemente influenciada por modificações ambientais anteriores. O que é que isso quer dizer? O que é bem interessante, e a gente está vivendo agora no cenário da Covid-19. O estudo com a malária mostrou que os sistemas médicos não respondem prontamente a uma modificação ambiental. Às vezes, o que a gente observa hoje no sistema médico local, em termos de seus medicamentos, suas práticas, é uma resposta a uma modificação ambiental muito anterior. É como se os sistemas levassem um pouco de tempo para responder a essas modificações. E foi isso que nós observamos no caso da malária. Como se não houve tempo para aquelas populações, para as comunidades africanas, desenvolverem medicamentos de influência das modificações anteriores que nós registramos naquele trabalho. E foi o que nós encontramos também, que as populações com vínculos históricos com a malária, que na atualidade apresentam baixa incidência, podem ter uma farmacopeia mais rica para o tratamento da malária que as populações que experimentam uma alta incidência na atualidade, mas sem história prévia de transmissão. Isso reforça o achado anterior, mostrando a relevância das modificações ambientais anteriores e do tempo que a gente espera para que isso aconteça. Então, isso foi somente para ilustrar como é que a gente pode pensar numa perspectiva ecológica e evolutiva para entender os fenômenos atuais ligados à nossa relação com a natureza. Então, essa era uma fala introdutória sobre o que seria essa etnobiologia evolutiva. Os principais conceitos, as principais ideias vão ser abordadas nas aulas seguintes. Nós recomendamos que vocês fiquem muito à vontade para colocar suas dúvidas sobre cada aula nos formulários de dúvidas que estão disponíveis em cada aula e em cada módulo, para que nós possamos dirimir essas dúvidas que vocês têm. De modo geral, fazendo uma síntese do que nós explicamos agora, a etnobiologia evolutiva ela tenta entender a relação dos seres humanos com a natureza a partir da teoria ecológica e evolutiva, lançando novas perguntas, novas hipóteses para a gente avançar nessa compreensão. Exclui outras abordagens da etnobiologia? Não exclui. É um outro olhar, um olhar adicional, um olhar complementar para as outras abordagens que existem dentro da etnobiologia, como um olhar mais antropológico, mais sociológico, mais etnográfico para essas relações. É um campo novo que se vislumbra em grandes possibilidades, principalmente porque tem essa capacidade e está se articulando com disciplinas muito mais antigas, amadurecidas e estabelecidas, que vem utilizando tanto a ecologia e a evolução para entender o comportamento humano dentro de um aspecto mais geral. Só que a etnobiologia trouxe para si, a etnobiologia evolutiva trouxe para si a responsabilidade para estudar dentro de um recorte o que seria a nossa relação com o ambiente. Obrigado pela atenção de vocês e aguardamos na próxima aula.